Então, boa noite, André, boa noite, Elisângela. Boa noite, Cláudia, Elisângela. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. Que bom, André. Eu escolhi esse vídeo de abertura nesse momento tão importante, né? Onde a gente teve aí um fato, né, histórico, né, desse plebiscito ocorrido no Chile, então, né, com 78% dos eleitores, né, André, votando, né, e substituindo uma Constituição que, na verdade, tinha toda uma herança, né, da ditadura militar, né, da década de 80, e eu, quando eu escutei esse canto, e isso me emocionou muito, assim. Eu fico pensando se isso é um sinal de alguma coisa maior, já que o nosso tema é democracia, já que nossa frase instigadora é o hacking, né? Que para quem não sabe, o hacking é uma missa, né? Na verdade, a palavra significa repouso, né? E muito instigante a gente, né, passar essa palavra, né, para essa questão toda da democracia, porque a gente, de alguma forma, fica pensando muito nesse estado de sonolência que parece que estamos, né? Então, eu acho assim muito apropriada essa expressão dessa que seria uma missa, né, fúnebre, seria então a primeira palavra de uma missa, né? Então se faz uma composição e tem uma história muito conhecida que seria o Requiem de Mozart, né? Que quando ele começou a compor, ele não, na verdade ele não finalizou, ele morreu antes, né? Então é o Requiem mais conhecido, que é o de Mozart. Então, para quem não sabe, né? Tem algumas pessoas às vezes não conhecem a expressão. O pessoal da música, eu que me ensino mais também me ensino na música. Então a gente sabe. Então eu acho bem apropriado. E interessante a gente começar com um canto que se refere justamente ao contrário, me parece, assim, né? Um momento assim de uma certa esperança, assim, que é um sentimento que a gente quer recuperar. Nosso tema, então, de hoje, nossos temas, né, de hoje, então, são a democracia, né? E será que, né, fica a pergunta, né, será que é esse canto mais fúnebre, essa sensação de repouso em algumas democracias que a gente está aí, né, presenciando, ou será que nós vamos ter um canto, assim, como o Chile, que parece que as pessoas, né, recobraram uma certa esperança, né? E outros movimentos que a gente está vendo aí, né, na América Latina e tudo mais. Mas isso quem vai falar bastante para nós vai ser o André, com certeza. E então, deixa eu apresentar o André, então, né? E depois a gente vai falar sobre as eleições municipais, falar um pouquinho desse cenário, o André também vai trazer, a gente vai trazer algumas perguntas para o André, já tem algumas coisinhas aqui preparadas para ti. O André, então, do André Marenco, ele foi indicado no nosso amigo, também professor da URGS, o Alexandre Virgínio, que nos indicou, então, essa pessoa para, né, trazer, assim, a contribuição dele. A nossa ideia aqui, então, né, André, é realmente tentar somar, né, nesse momento, assim, de pandemia. Então, a gente sempre traz a questão da pandemia vinculada a todas as áreas, por isso a gente sempre traz alguém para contribuir. O André Marenco, então, é professor do Departamento de Ciência Política da URGS, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, né, e Núcleo, né, de Pesquisa e Documentação da Política. Então, eu queria que vocês fizessem algumas saudações, então, né, essa noite, e vou abrir, então, para vocês. Pode dar esse boa noite, então, se quiserem, né, fiquem à vontade. Então, antes de a gente passar e dar esse boa noite para o nosso convidado especial, e dizer que é mais uma edição do Saia com o dever de informar e de trazer e provocar uma reflexão, e dizer que não tem saber absoluto. Eu sempre trago essa frase porque a gente parte sempre de um princípio das nossas pesquisas, dos nossos fundamentos e das nossas referências, né, professor? Mas para nós é uma honra estar aqui. Acho que vou ter que mutear os nossos microfones para estar dando um eco. Melhorou?
Melhorou? É uma honra, professor, estar aqui contigo. Vai ser uma noite especial. Com certeza, essas trocas de saberes que vamos estar aqui hoje, construindo e desconstruindo, vai agregar muito para a nossa vida, para o nosso cotidiano, e por uma coisa muito maior, que é a sociedade, que é o coletivo, e é nessa participação social, e é nessas construções que eu acredito, enquanto mulher negra, enquanto educadora popular, enquanto assistente social, e enquanto vários outros personagens que a gente acaba também se identificando e também ressignificando dentro desse ser humano aqui. Muito obrigada por aceitar esse desafio e compor conosco, e, como disse a Cláudia, vai ser uma noite prazerosa e muito provocativa. Bom, eu que agradeço. Eu acho sempre oportunidades como essa sempre são muito instigantes. A gente termina aprendendo, ou pelo menos sempre introduzindo, lançando novas dúvidas, nos questionando. Então, eu acho essa noite aqui sendo muito, faço minhas as palavras, sempre dos desafios que estão colocados. Eu acho que foi muito feliz essa escolha que vocês fizeram do Chile, né? E nos tomaram nesse final de semana. Por quê? Nós vamos comentar, a Cláudia já falou do hacking das democracias. As democracias vêm vivendo, nos últimos 10, 12 anos, um processo de crise, e, na maior parte dos casos, as escolhas que têm sido feitas têm sido por um caminho da antipolítica. Nós vamos conversar melhor sobre isso aí logo na sequência. O caso do Brasil é típico, né? A escolha que o Brasil, o caminho que o Brasil para enfrentar a crise das suas instituições, da sua democracia, foi o da negação da política em 2018. Pois bem, eu quero, antes de chegar aí, falar um pouco sobre o Chile. Os chilenos estão escolhendo, eles estão descobrindo a luz no fim do túnel, né? E provavelmente essa luz que eles estão descobrindo, que eles estão trazendo, ela pode servir, ela pode ser um marco, né, de uma nova, digamos, ciclo vigoroso de democracias no mundo. Falar um pouquinho sobre o Chile para depois voltar sobre o hacking, né? O Chile é um país muito interessante. Ele até 1983 foi uma das democracias mais vigorosas, né, na América Latina. Tinha um sistema partidário muito forte, enraizado na sociedade, né, muito enraizado na sociedade, e uma democracia que produzia alternância entre direita, centro, esquerda, etc. Em 73 houve um golpe muito sangrento, né, os episódios do golpe são conhecidos, uma ditadura feroz se implantou naquele país até o final dos anos 80. Em 1988, o ditador Pinochet, por uma série de fatores, ele faz um plebiscito sobre a sua continuidade. Os fatores são múltiplos. Tem uma questão internacional, ele pretendia, eles avaliavam que ganharia o plebiscito, né? Eles tinham quase certeza, e todo mundo avaliava um pouco isso, que o regime autoritário, a ditadura chilena, ganharia aquele plebiscito. Eles resolveram fazer como forma de aumentar sua legitimidade internacional, coesionar as Forças Armadas em torno ao Augusto Pinochet, né, legitimidade para ele governar, tripular a coalizão de governo naquele momento. Vamos lá, então. Vou fazer então, eu estava dizendo que o que os militares fizeram foi, tudo bem, nós vamos passar o poder para os civis, na maior parte das eleições ganha o que seria a oposição, né, o Partido Socialista, Partido Popular Democrata, Partido Democrata Cristão, mas eles dizem, bom, a Constituição é essa aqui, e para garantir que ela não fosse mudada, eles impõem um sistema eleitoral para a Câmara, o equivalente à Câmara dos Deputados, que é um sistema que dá, com perdão da expressão, um plus a mais para a segunda força, que eram justamente os partidos da direita pinochetista. Então, a oposição, mesmo a antiga oposição, né, mesmo vencendo, ela vence a maior parte das eleições, e mesmo tendo larga maioria, ela não consegue ter dentro da Câmara força suficiente para mudar a Constituição. A coisa vai indo razoavelmente bem, até ali a crise econômica, 2008,
2013, por ali. O Chile era um país com uma razoável estabilidade política, social, econômica, um exemplo de democracia, de sistema partidário forte, uma série de coisas. Quando a crise econômica vem, né, isso aí desestabiliza, e aí pelo menos 2 pontos importantes ficam muito claros para a sociedade que eram legados do Pinochet e legados muito regressivos em termos de política social e econômica. A Previdência e o sistema educacional. Né? A Previdência é a mesma aquela que o nosso ministro aqui da Economia vive apontando, olha, o modelo é o Chile, ele, inclusive, romanticamente sugere que o bom mesmo era ter um ditador como o Pinochet. Pois bem, aquela Previdência chilena, que foi privatizada durante a ditadura Pinochet, que ela é muito excludente, muito regressiva, enfim, e o sistema educacional, que não é inclusivo, não é público, sobretudo para a chegada do sistema do ensino superior, com a crise, isso aí tornou-se muito palpitante, muito grave, né, para a sociedade. E, nos últimos anos, foram diversas manifestações, inclusive com algum nível de violência, que eclodiram na sociedade chilena. Ou seja, a democracia chilena dos anos 90 para cá, que funcionou, que foi estável, com sistema partidário, ela, de alguma forma, entrou num estado de erosão, porque ela não tinha mecanismos para resolver esses 2 pontos que tornaram-se muito delicados para a sociedade chilena. Qual é o ponto positivo de tudo? É que eles souberam encontrar um caminho político para a solução da crise. Eles viram que o problema estava na Constituição, naquela Constituição herdada do Pinochet, que era preciso mudá-la, mas que, nas regras atuais do jogo, não seria possível, né? Porque sempre haveria um ator com poder de veto, ou seja, aqueles partidos herdeiros do pinochetismo com força não exatamente eleitoral, não exatamente social, eles já são decadentes, mas com força congressual capaz de bloquear mudanças, sobretudo nesses 2 pontos, Previdência e sistema educacional. O que eles fizeram? Uma grande mobilização em favor de uma constituinte, e foi aprovada com larga maioria, como mencionaste, Cláudia, quase 80% dos votos em favor de uma constituinte, mas uma constituinte exclusiva, que, por exemplo, nesse aspecto, bem mais avançado que o caso brasileiro de 88. E olha que eu gosto da Constituição Brasileira de 88, ela introduziu inovações muito importantes na área de direitos sociais, direitos civis, ela abriu portas para muita mudança positiva na sociedade brasileira desde então. Mas, lá naquela época, um dos aspectos que você mencionava justamente como um limite era o fato dela não ser exclusiva, né? Ou seja, inclusive há uma série de regras que os chilenos aprovaram, de tal forma que aqueles que forem eleitos agora para elaborar a nova Constituição não poderão candidatar-se logo na sequência. Eles têm uma espécie assim de quarentena. Por quê? Porque eles não são, com isso eles não ficam como autointeressados. Eu vou escolher as regras levando em conta aquela que me beneficie logo ali na sequência, para eu me reeleger, para eu continuar no poder, alguma coisa assim. Então, eles estabeleceram. Então, nesse aspecto é bastante avançado e, sobretudo, eu acho que eles estão fazendo uma aposta na política, uma aposta nas instituições, ou seja, eles entenderam que é preciso ter instituições como a Constituição e melhorá-la, né? Isso é a saída. E essa é uma saída diferente que muitas democracias adotaram na última década. E aí, entrando um pouquinho, se vocês quiserem falar, perguntar alguma coisa, me interrompam, não tem problema. E com uma preocupação com a ética também, né? Que sim, sem isso dúvida, traz, né? Ou seja, toda uma, digamos assim, uma dimensão democrática e republicana, né, no que foi aprovado, né, no plebiscito chileno, uma busca de maior transparência nas instituições, uma busca de assegurar, de recompor, de recuperar a dimensão de representatividade que foi perdida nos últimos anos. Quer dizer, o Chile é um caso de um país, na América Latina, junto com o Chile, talvez o Uruguai, como países com sistemas, com partidos muito fortes, muito enraizados socialmente. Só que nos últimos anos,
porque democracias têm um desafio. Tem um cientista político italiano chamado Giovanni Sartori, que eu saiba nenhum parentesco com o ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, e o Sartori dizia o seguinte: democracias são como tem as duas faces de Janus. Janus é aquele deus romano das portas, cuja representação pictórica são duas faces, uma para um lado, outra para outro, uma para dentro, outra para fora. E o que o Sartori queria dizer era o seguinte: democracias precisam, ao mesmo tempo, ser eficientes enquanto governo, produzir soluções, respostas aos cidadãos, e ao mesmo tempo precisam ser representativas, as pessoas precisam se sentir representadas, porque a democracia é diferente de um regime autocrático, em que tu tem um príncipe, um monarca, um rei, sei lá, um ditador, né? A democracia é um regime cuja legitimidade se baseia na soberania popular, se baseia na ideia de que os soberanos são os cidadãos, eles simplesmente delegam funções, atribuições aos seus representantes, mas eles não abrem mão dessa soberania, né? E, portanto, democracias precisam de mecanismos para garantir que, ao delegar os seus representantes, os cidadãos não estão perdendo poder, não estão, né, criando ali uma elite que vai se apropriar, vai se beneficiar desse poder em benefício em uso próprio. Qual é o André, ponto? Nesse sentido também mudou, né? Ela vai ser mais representativa, né? Sem dúvida, mais uma série de... Isso aí, bem lembrado, Cláudia, eu quase estava me escapando. É uma coisa muito... gênero, né? E inclusão de... A regra foi estabelecida de tal forma que pelo menos metade da representação seja feminina, né? Ou seja meio a meio, mas o importante é valorizar isso. Seja no Chile, no Brasil, em outros países, mesmo nas democracias mais avançadas no mundo, elas não conseguiram resolver ainda efetivamente e satisfatoriamente uma dimensão da representação que é a da representação feminina. Claro, se for olhar, muitas vezes a gente não lembra a própria participação feminina no voto, e mesmo nas democracias mais longevas, mais antigas, mais avançadas, não é tão distante assim. Por exemplo, na Inglaterra, que é um pouco a terra do parlamento, dos direitos civis, de liberdades civis, de uma série de direitos e garantias, a Inglaterra introduziu plenamente o sufrágio universal masculino em 1918. Em 1918, os homens na Inglaterra adquiriram pleno direito de voto, né? No entanto, as mulheres só em 1928. Mas isso não é nada. Na França, né, égalité, fraternité, liberté, égalité, aquela coisa, né, a Revolução Francesa, tudo aquilo. Na França, as mulheres só adquiriram direito a voto em 1945, depois da Segunda Guerra. Se a gente olhar filmes, né, documentários, até a Segunda Guerra, mulheres não votavam na França, pátria da Revolução Francesa, dos direitos, etc. Né? Na Suíça, que muitas vezes a gente parece assim que é um paraíso na Terra, tudo é perfeito, tudo funciona, não sei o quê, as mulheres só adquiriram pleno e igual direito a voto, não é nem a representação a voto, em 1971, ali, 40 anos atrás, 50 anos atrás. Né? Eu vejo, né, André? Fico pensando, né, nessa época, e a gente sabe, algumas pessoas não sabem, mas a gente sabe que as mulheres participaram na guerra, né? Inclusive na construção, enquanto os homens estavam no fronte, elas estavam envolvidas, inclusive, e foram depois da guerra retiradas desses postos para voltar para casa, né? Porque elas se envolviam na construção de... Foi importante, não é por acaso que na França, em 45, logo depois da Segunda Guerra, tem todas as mudanças que, infelizmente, né, uma guerra produziu, que terminaram contribuindo para também ampliar o espaço feminino. Mas tudo isso para a gente voltar ao caso do Chile. Eles estão produzindo uma mudança agora, uma exigência de que, ao final, tenha que ser 50-50, que é muito positivo e muito avançado. Poucas democracias no mundo, talvez algumas democracias escandinavas, né,
tem representação feminina numa escala que o Chile deverá produzir ao final da primeira, que vai ser, ela está prevista para ser em abril do ano que vem, a eleição para compor essa Assembleia Constituinte exclusiva e 50-50, com pelo menos metade de representação feminina. Eu acho que as mudanças, e mais uma vez batendo nessa tecla, os chilenos estão escolhendo o caminho da política, o caminho de produzir instituições políticas que sejam as mais transparentes, as mais democráticas, como forma de sair da crise. Por quê? Se a gente observar, só para falar, democracias, e aí entrando um pouco na coisa do hacking, né? Democracias nos últimos 100, 120 anos, no mundo, elas vivem ciclos, né, de expansão e de retração. Tem um ciclo ali importante de expansão de democracias no início do século XX. Tu tem ali, por exemplo, é um momento em que muitos países estão ampliando o direito ao voto, né? Eu falei da Inglaterra, tudo mais, embora num primeiro momento exclusivamente feminino. Então é um momento de expansão. Ali nos anos 20 e 30 do século passado, um ciclo de retração. Tem uma série de ditaduras que começam a ser o fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal, que vai ser uma ditadura que vai durar muito tempo. Ela é implantada em 1926 pelo Antônio Salazar e vai durar até 1974, né, muito tempo. O franquismo na Espanha, no final da Guerra Civil, nos anos 30, o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética. Os anos 20 e 30 são anos de regimes autoritários ou, para usar o célebre conceito da Hannah Arendt, regimes totalitários. Então, é um período de retração. Termina a Segunda Guerra, alguns desses regimes autoritários são derrotados, o nazismo em especial, né, e tu tem um período de expansão de democracias. Há a criação de novas nações, a Índia, por exemplo, se torna independente em relação ao domínio colonial britânico, adota modelos democráticos com todas as limitações que a Índia tem, né, de desigualdade, sistemas de castas, tudo mais. O Brasil, a partir de 45, inicia um ciclo democrático. Então, ali, do final da Segunda Guerra até os anos 60, é um novo, digamos, um segundo ciclo de expansão de democracias. Esse ciclo se retrai, né, sofre uma inflexão nos anos 60. E aí o caso, assim, primeiro, né, o caso que é marco é o Brasil, com a implantação da ditadura militar no Brasil em 64. Depois vem ali junto a Indonésia, vem uma série de ditaduras aqui na América do Sul. Chega ali nos anos 70, toda a América do Sul, com exceção de Colômbia e Venezuela, tinham governos militares, ditaduras. Alguns países que não eram ditaduras recrudescem no sentido de mais autoritarismo, o caso do México. Continuam as ditaduras no sul da Europa, na Espanha, Portugal, Grécia, né? Turquia se torna mais autoritário naquele momento. Então, tu tem ali nos anos 60 e 70 um ciclo de ditaduras. Esse ciclo muda, vocês observam como tem processos de mudança, né? Assim, se a gente quiser uma ilustração, um momento, assim, né, conta um momento exemplar, com a Revolução dos Cravos, em 74, em Portugal. Portugal que tinha sido uma ditadura muito longa, desde 26, o salazarismo, né? Grande parte em função da questão colonial. Portugal não tem mais condições de segurar suas colônias na África. Há uma série de guerras de libertação, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, e isso produz uma tal deterioração no Estado colonial português que ele rui, né, e é derrubado pelos próprios militares. Tem filmes muito bonitos, documentários que mostram assim, os tanques e a população toda a favor, porque aí eram militares de patente média, capitães. Tem um filme muito famoso chamado Capitães de Abril. Então, tem militares que estavam de saco cheio da ditadura, eles próprios, porque eles eram os caras que tinham que ir para a África para lutar para manter o Império Colonial Português. Eles não querem mais aquilo e rompem com a ditadura. E tem momentos ali do 25 de abril de 74, que os militares vão ao Palácio de Governo e junto vai a população. É um grande processo, né,
Depois, no ano seguinte, morre o Franco na Espanha, e a Espanha inicia um processo de democratização, depois na Grécia, na Coreia do Sul, nos anos 80, aqui na América do Sul, colapso da ditadura militar na Argentina, depois das Malvinas, no Uruguai, depois no Brasil, o Chile, como eu mencionei, em 88, a partir da derrota dos militares do plebiscito do No, né? Depois tem o próprio processo de ampliação dessa democratização no leste europeu, até que nos anos 2000, talvez a democracia tenha chegado à sua fronteira mais longínqua, que foi o mundo muçulmano. Aí a gente assiste a chamada Primavera Árabe, uma série de revoltas na Tunísia. Na Tunísia elas são relativamente bem-sucedidas, em outros lugares elas fracassam, na Argélia, na Líbia, e, sobretudo, eu acho que o caso marco, assim, digamos assim, de um esgotamento de um ciclo pró-democrático, que é o caso do Egito. O Egito, há um governo de um grupo muçulmano, mas que procura atuar dentro da democracia, que é a Irmandade Muçulmana. O Mohamed Morsi era o primeiro-ministro, ele é derrubado pelos militares, um golpe militar do general Sisi, e ali talvez seja um marco de um esgotamento de um ciclo de democracia. Isso coincide também com um período de crise econômica, 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, todo aquele dominó que vem dali. É um momento em que democracias não conseguem mais oferecer respostas para alguns problemas sociais e econômicos muito cruciais, a questão do emprego, desencadeia todas ondas migratórias na Europa, vai ver o Brexit hoje um pouco como resposta a isto. Tem questão de segurança e violência, como é que tu resolve essa questão, a questão da corrupção endêmica em vários países, inclusive em várias democracias, no caso do Brasil é muito típico, como a democracia pode resolver isso aí, a questão da desigualdade. Então, há um conjunto de problemas que as democracias não conseguem oferecer respostas satisfatórias. Emprego, segurança, violência, corrupção e desigualdade. As respostas são insatisfatórias. E, sobretudo, governos, por conta da sua própria inserção na economia internacional, dívidas, digamos, margens de tomada de decisão muito limitadas, governos começam a se parecer muito uns com os outros. Governos mais à esquerda, muito semelhantes a governos mais à direita. E aí as pessoas olham e digam, bom, mas qual é a diferença que faz eu votar nesse aqui ou naquele, na direita ou na esquerda? É tudo a mesma coisa, eles vão fazer a mesma política econômica. Então, né, muda. Isso na França é muito típico. Socialistas ganham e eles terminam fazendo políticas muito parecidas com o que os gaullistas, que é o agrupamento mais à direita, faz, né? Então, isso vai produzindo um descrédito, né? E esse descrédito... André, sim. Deixa eu comentar uma coisa, assim, né? Essa coisa do mesmo, né? Isso me lembra muito, assim, algumas coisas que eu escuto também desses governos mesmo, que a esquerda, adotarem sempre o discurso da corrupção e não de programas efetivos, né? Adotam a questão do combate à corrupção e adotam um discurso que muitas vezes é da direita e parece que tudo é a mesma coisa. Eu também penso muito nesse sentido, assim, né? E parece que a gente não fala em programa de governo, parece que a gente não fala em economia, e sempre bate na mesma tecla, assim, parece que há também uma semelhança nesse sentido, não sei o que tu pensa. Essa é uma questão crucial para democracias, né? Que o eleitor, ele consiga discernir e dizer, bom, faz diferença. Se eu votar nesse aqui ou naquele ali, vai ter diferença na minha vida. Eu posso, por exemplo, votar num partido com um programa mais keynesiano, mais redistributivo, ele vai fazer determinadas políticas, não vai fazer outras. Ou eu posso votar num partido com uma vocação mais liberal, ele vai transferir políticas para o mercado, vai desregulamentar, não sei o quê. Bom, eu sei que tem diferenças, e eu sei que uma vez um ou outro ganhando, ele vai implementar o seu programa e eu, né, vou gostar ou não gostar. Isso é fundamental para a democracia, que o eleitor consiga discernir, de uma forma relativamente simples, qual é a diferença que faz entre... Quando o eleitor começa a dizer, bom, é tudo igual, bom, então democracia já não faz muita diferença. Aí, nesse terreno, sobre essas coordenadas, o que floresce? Floresce o chamado populismo autoritário,
ou seja, líderes, Bolsonaro no Brasil, Recep Erdogan na Turquia, Viktor Orbán na Hungria, Donald Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson no Reino Unido. Qual é o apelo deles? Eles dizem, olha, política não funciona, os políticos são todos iguais, são todos corruptos, é uma elite, né? E tu tem que votar em mim porque eu sou diferente, eu sou um cara fora, eu sou, né, a antipolítica. Todos eles, mais ou menos, o Duterte nas Filipinas, todos eles têm mais ou menos o Matteo Salvini, que agora até felizmente saiu, foi alijado do poder na Itália, esse que é um populismo, mas ao mesmo tempo com um viés fortemente autoritário. Quer dizer, a ideia básica é o seguinte, eu ganhei, eu tenho a legitimidade, portanto eu posso fazer qualquer coisa, dane-se a Constituição, dane-se os outros poderes, é um pouco aquela famosa frase, né, do Eduardo Bolsonaro, dá para fechar o Supremo Tribunal com um cabo e um soldado, ou seja, eu não admito que existam limites ao exercício do meu poder. E isso foi uma tendência muito forte nos últimos 10 anos. Basta ver uma série de livros que foram produzidos que são um pouco típicos desse hacking para a democracia. Como morrem as democracias, né? O fim das democracias. O Levitsky, Ziblatt, o Russman, o Yasha Monk, vários autores, vários cientistas políticos, prognosticando uma importante, severa, das democracias nesses últimos 10 anos. O que, talvez, em termos mais otimistas, a gente pode tirar duas coisas. Assim, a luz no fim do túnel. Uma é essa do chileno. Os chilenos foram por um caminho completamente diferente e muito positivo em relação ao que algumas democracias experimentaram nessa última década. Com Bolsonaro, com Erdogan, com Orbán, com Kaczynski, com Salvini, com Trump, Johnson, etc. O caminho do Chile é bem diferente. E eu quero dizer que eu tenho uma enorme expectativa para daqui a uma semana. Eu acho que a história da humanidade vai ser escrita daqui a uma semana. Que nós vamos ser, nas próximas décadas, Estados Unidos. Né? Estados Unidos. Por quê? Porque se o Trump ganha, o que tem se observado é que esses pretendentes autocratas têm um padrão novo. O autoritarismo tradicional, o que era? Era o tanque. Eram os militares botando o tanque nas ruas e tomando o poder. Né? Prendendo todo mundo, enfim. Né? O padrão novo é o seguinte, é um autoritarismo por dentro. Líderes autoritários ganham eleições dentro das regras do jogo e vão corroendo lentamente o sistema por dentro. Todo esse padrão é o mesmo. O Erdogan, na Turquia, ele ganha o poder, ganha eleições, no primeiro mandato ele não faz, ele vai ali, não. A partir do segundo ele começa a botar as manguinhas de fora. Chegou agora, recentemente, naquele episódio da Hagia Sophia, né, ele converter novamente aquela grande catedral, depois mesquita, enfim, que havia virado em museu, agora novamente em mesquita. Ou seja, ele lentamente vai fazendo um processo de re-islamização da Turquia. Então, todo o padrão, o Orbán, a mesma coisa. Primeiro mandato, ele vai ali na maciota, não faz muita coisa, não diz muito a que veio. Segundo mandato, a coisa aperta. Então, eu acho que a eleição americana da semana que vem vai ser muito decisiva. Todos nós tínhamos que ter direito a votar. Ela decide tanto, ela tem impacto, né, para toda a humanidade, que eu acho que nós devíamos ter direito a ir lá e votar. Eu queria votar. Né, eu também queria. Eu tenho dito que vai ser minha primeira vitória. Eu espero. Mas só fazendo um gancho, professor André. E aí, sim. Só fazendo um gancho, professora. Fiquei pensando, quando tu traz essa questão dessa expectativa que eu também tenho, a partir do dia 3 de novembro, né?
que o Barack Obama, quando foi na sua gestão nos Estados Unidos presidente, ele conseguiu mobilizar também uma participação social para a questão do voto, que não é obrigatório nesse país, mas que, de qualquer forma, falava de uma necessidade de movimento de uma sociedade. Elisângela, eu perdi um pouco da tua fala. Não sei se... Sim, eu acho que o Barack Obama foi um momento muito importante que ele mobilizou uma parte do eleitorado americano que estava fora, que não votava. Né? O Obama teve um grande azar na vida. Ele ganhou, ele era o candidato certo no momento errado, porque ele ganha num contexto de uma crise que não foi ele que criou, foram os republicanos, e ele tem que cair no colo dele, aquela bomba da crise de 2008. E aí isso aí prejudica muito a extensão das mudanças que ele poderia ter provocado. Agora, o caso americano, tanto no exemplo que tu lembraste bem, Elisângela, do Obama, quanto o atual, deve nos chamar a atenção para uma coisa, que muitas vezes a gente acha que é bom, que é positivo, e que talvez não seja tanto. Toda a lógica da eleição americana está baseada no voto facultativo. Observem que eles não... O percentual de eleitores que muda de lado é muito pequeno. Né? 60 milhões já votaram. Né? Tu tem lá quase 90% dos republicanos que votam no Trump. Independente de qualquer coisa que o Trump faça, diga, o desastre que é, 90% dos republicanos, que são 40 e tantos por cento, né, quase metade do eleitorado, votam no Trump. Então, o eleitorado democrata ou republicano, ele é muito consistente. Olha a grande questão. O voto é facultativo. E a eleição vai ser né, no meio da semana, não é nem feriado. Né? Então, o grande problema, a grande questão deles é mobilizar os eleitores potenciais para ir votar. Tradicionalmente, as taxas de abstenção são altas, comparado a outras democracias em países desenvolvidos que também têm voto facultativo. Tradicionalmente, a participação fica em torno de 50% do eleitorado. Né? E aí tem uma questão que é o que vem ocorrendo dentro do Partido Republicano. O Partido Republicano é eleitoralmente decadente. A última vez que eles ganharam maioria no eleitorado em eleição presidencial foi em 2000, há 20 anos atrás. Depois, em 2004, quando eles ganharam a eleição, eles perderam a eleição no voto popular e ganharam no colégio. E em 2016 o Trump perdeu a eleição popular e ganhou no colégio. Por quê? Porque vem ocorrendo lentamente uma mudança. Tradicionalmente, o eleitorado americano, não a população, mas o eleitorado, aqueles 50% que votam, tradicionalmente era mais homens do que mulheres, mais classe média do que pobres, mais brancos do que negros ou latinos. Então, era, digamos assim, o perfil mediano do votante americano era aquela classe média branca, protestante, classe média, de renda média, enfim, que não quer saber, por exemplo, de Obamacare, de política social. Só que isso vem mudando. Por quê? Porque é um aumento do peso demográfico e político do eleitorado negro, de mulheres e de latinos, que tradicionalmente não são eleitores republicanos, se inclinam muito mais para os democratas. O que os republicanos vêm fazendo, e não é nem agora com Trump, já é dos anos 80, de um cara chamado Newt Gingrich, que faleceu recentemente, foi líder, foi do Partido Republicano, foi presidente da Câmara. O cara sacou, olha, a questão é radicalizar bastante, fazer um troço, digamos assim, um discurso do ódio, né, radical à direita, para mobilizar aquele eleitor americano, branco, suburbano, que tem uma mentalidade conspiratória, etc., etc. Há estudos que mostram, por exemplo, que o voto no Trump, ele cresce à medida em regiões em que tem, por exemplo, maior entrada de produtos chineses, e que vai impactar em termos de desemprego. Então, é aquele americano branco que tem muito medo de perder o emprego, hoje. Só que esse eleitorado é minoritário hoje na sociedade americana. E o que ele precisa fazer? Ele precisa radicalizar para fazer com que esse cara, pelo medo, pelo ódio, né, vá votar. A chance que o Trump tem é que esse cara vá votar. O Obama fez isso pelo outro lado em 2008, mobilizando um eleitorado negro que não votava em votar. Né?
A Clinton, a Hillary Clinton, perdeu em grande parte, embora ela tenha sido majoritária no voto. Por quê? Ela era um pouco assim um picolé de chuchu, aquela expressão que já foi usada por um ex-governador aqui no Brasil, meio anódina, meio alguém que nem não tinha muito cheiro, cor, gosto, não era exatamente, mesmo para o eleitorado democrata, alguém muito simpático, né? O Obama o Biden tem lá suas qualidades, mas também... então, tu tem assim, uma candidata que os eleitores olhar, os próprios eleitores democratas, não sei o quê, não dá... Porque a questão chave é o cara ir votar, não é ele ser democrata ou republicano, não é ele responder na pesquisa se ele é democrata, mas é ele sair lá e votar, ou mandar o voto pelo correio, essa coisa toda. Então, o Trump ganha muito por isso, ele consegue mobilizar a base do ódio, a base da misoginia, do racismo, ele mobiliza aquele eleitor branco, suburbano, masculino, né, em 2016. Ele já perdeu uma parte, né, por todo o desastre, inclusive sanitário, do governo dele. E os democratas são muito mais unidos nessa eleição, enfim, eu tenho grande esperança que os democratas ganhem e que isso... E o Senado está em jogo também, né? As cadeiras do Senado também tem jogo. Então, também tem isso, né? A possibilidade real de que os democratas levem tudo, ganhem a presidência. A Câmara é certo. A Câmara, eles já têm maioria e vão manter a maioria. Os deputados nos Estados Unidos são eleitos a cada 2 anos, o mandato é de 2 anos. Eles vão manter a Câmara e há uma possibilidade de ganhar o Senado. As pesquisas dão uma diferença de 1 ou 2 cadeiras, é uma margem estreita, mas eles têm a possibilidade de ganhar o Senado e a presidência. Qual é o grande problema? Vai ser a Suprema Corte. Né? A Suprema Corte, ainda mais agora com essa última juíza que tomou posse ontem, ela é uma Suprema Corte muito conservadora. Dizem que eles poderiam fazer uma política que o Roosevelt tentou fazer lá nos anos 30, quando a Suprema Corte quis barrar as suas políticas lá do New Deal, as políticas sociais que ele implementou no contexto da grande crise dos anos 30. E quando a Suprema Corte disse que não ia julgar inconstitucional as políticas do Roosevelt, ele disse, tá, então eu vou mandar uma emenda à Constituição, eu tenho maioria no Congresso, vou mandar emenda à Constituição aumentando o número de juízes. E aí vou ter direito a nomeá-los, e essa é uma possibilidade. Os democratas não estão falando muito nisso, porque também eles não querem fazer marola, né? Eles sabem também que eles precisam ganhar um eleitor mais moderado, mais que é chave aí nessa questão toda, uma parte de alguns eleitores republicanos, enfim, então eles não... Mas essa vai ser uma questão. A possibilidade que eles ganhem presidência, Câmara e Senado é real, mas aí o grande problema vai ser a Suprema Corte, que vai procurar, tal como, é um pouco aí o paralelo que a gente pode fazer com o caso do Chile, né? A Constituição chilena foi aquela barreira ali que durante 30 anos impediu mudanças mais significativas na democracia chilena. Mas eu fiquei pensando aqui, né? Desculpa, Cláudia, só para não perder o fio da meada, assim. Eu ia passar para ti mesmo. Com o Chile e com a questão dos Estados Unidos, nessa mobilização para a questão dos movimentos sociais, que a gente chama hoje de ativistas sociais também, os movimentos estavam um pouco em repouso e agora vem numa ascensão a partir desse lugar, né, professor André? Provocando também para que as pessoas do seu lugar, seja do esporte, como a gente tem visto na Fórmula 1, que é um esporte elitizado pelo Hamilton, que é um segmento, é uma política da questão de gênero e etnia negra, que a gente está falando, a própria Angela Davis, que é uma filósofa, professora, que também fala muito de demarca desse papel da mulher, desde a década de 60, que fala dessa luta em liberdade, né, que a democracia precisa viver. Então, assim, esses movimentos sociais que ecoam um pouco aqui, também no Brasil, quando uma esportista que está jogando vôlei de praia faz um grito e é punida pelo próprio registro que coordena o evento e também por outras pessoas, como o próprio presidente. Então, a gente fala dessa liberdade, dessa democracia, que ao mesmo tempo os movimentos sociais vêm tendo essa ascensão e se reorganizando, como teve a sua força na década de 60 e 70, para o próprio modelo SUS que a gente traz, né, que se constitui também numa universalidade de direitos, trazendo para o Brasil, a partir dos movimentos sociais e da reforma sanitarista. Então, eu tenho sentido essa esperança também nesses movimentos que eu também componho e acredito que perpassa
essas ações de uma democracia mais igualitária e mais inclusiva a partir das nossas ações em coletivo, né? Porque os governos também vêm pensando nesse modelo que nós temos hoje aqui, tanto do atual dos Estados Unidos quanto atual aqui no Brasil, é um modelo branco, é um modelo elitista e é um modelo de separação e de fechamento de muitas políticas que vêm avançar esse movimento que a gente está fazendo aqui hoje, que é trazer um olhar crítico e fazer uma criticidade sobre um cenário que a gente está vendo que não tem uma igualitária de processos e de pessoas participando, né, professor? Enfim, fiquei aqui divagando, mas só porque eu estou muito esperançosa também com os movimentos sociais. É uma coisa que eu queria recuperar, que acho que tu traz forte também, né, André, é que o Chile buscou as soluções pela política, coisa que no Brasil a gente vê que há, né, justamente uma tendência a quererem esvaziar esse campo, né, para que não se acredite, né, eu sempre digo, é pela política, e quando a gente vê o movimento do Chile, eu acho que isso realmente nos demonstra que é por essa via, né. Sem dúvida, eu concordo com as observações de vocês duas, acho que são muito importantes. Eu acho que a qualidade de democracias depende de vários fatores, e, em geral, democracias são empurradas para frente, digamos assim, são, né? Agora o caso do Chile é muito evidente disto, centralmente a partir de pressões que se constituem de movimentos, de grupos. No Brasil, nos anos 70, 80, isso aí ficou muito claro, determinou, digamos assim, o final da ditadura e a transição para a democracia. Movimentos como nos Estados Unidos atualmente, Black Lives Matter, né, são, acho que, absolutamente fundamentais. No Chile, já há alguns anos, né, tem mobilizações sociais, enfim, é uma sociedade que tradicionalmente é ativa, pujante e tudo mais. O ponto que eu acho importante é justamente a conexão de movimentos articulados, enraizados na sociedade, com a política, né? Ou seja, eles terem uma convergência, um norte político, né? Então, por exemplo, no Chile, esses movimentos, que em alguns momentos eles tiveram uma veia mais violenta até, né? de quebra-quebra, tudo mais. Como no Brasil em 2013, lá pelas aquelas mobilizações em alguns momentos, só que eles conseguiram, por várias razões, direcionar e dar um norte. Quer dizer, qual foi o norte? Foi a discussão sobre uma nova Constituição e os mecanismos, os processos para chegar a isso aí. Nos Estados Unidos tem, digamos, vasos comunicantes entre movimentos como Black Lives Matter, né, os movimentos negros, etc., e o Partido Democrata. O Joe Biden é um sujeito que transita. Muitas lideranças políticas novas dentro do Partido Democrata que são originários desses grupos sociais. A Alexandra Cortes, né, aquela jovem deputada latina, negra e latina, enfim, de Nova York, várias, aquelas deputadas que o próprio Trump vai lá e bate boca, enfim, fala mal, e com toda a sua misoginia, racismo, né, que são negras e que são muito ativas. A própria Kamala Harris, ela não é ela já é um pouco establishment, né, do Partido Democrata, mas é importante uma mulher negra concorrendo, e provavelmente, que Deus, se nos ouvir, Deus Alá, sei lá, vai ser a vice-presidente e muito provavelmente vai ser a presidente americana num futuro não muito distante, porque o Biden não vai concorrer a uma outra reeleição, ele já tem uma idade avançada, né, e naturalmente a Kamala vai ser, né, se ela mesmo até se perder, talvez ela seja uma candidata forte numa próxima eleição. Então, tudo isso aí eu acho que é muito importante ter movimentos, mas é muito importante que os movimentos tenham um norte político, um objetivo político, que direcionem, né, as suas atividades, a sua ação, não só para, digamos, interesses mais específicos, pautas mais específicas, que muitas vezes são muito fundamentais para qualificar a democracia, né? Quer dizer, tem
uma democracia que não incorpora na representação mulheres ou que exclui negros, obviamente é uma democracia com muitos limites, né? Essas são barreiras que, num país como o nosso, onde a presença da população negra é tão fundamental, nós não vamos ter uma democracia de fato de qualidade, de fato capaz de representar, fazer com que os cidadãos sintam-se representados e que não só mas que as suas pautas estejam presentes em termos de combate à desigualdade e à discriminação, quanto nós vamos mudarmos o próprio perfil da representação, dos representantes, dos partidos, tudo isso aí. Então, eu acho que a questão toda é conectar movimentos e a política. Os chilenos estão nos dando um exemplo, eles conseguiram fazer essa conexão, né, dos movimentos conseguirem direcionar para uma agenda, para uma pauta política, e com isso eu acho que há grandes esperanças ali, como eu acho que há grandes esperanças no caso americano, se tudo der certo semana que vem. Sim, André, queria te fazer uma pergunta, assim, né, a respeito disso que tu traz. Assim, quando se tem essa representatividade, quando tem todos esses fatores, movimentos e tudo mais, esses são todos pontos positivos, né, convergem e tudo mais. Bom, no Brasil, quando a gente tem, então, uma situação, assim, de milícia, né, e aí tem a ver com essa questão toda de segurança e na verdade, de setores que estão corrompidos, né, e que a gente não consegue, né, melhorar, né, esse aspecto. E a gente vê uma morte como a da Marielle, por exemplo, onde eu sempre digo que muitas lideranças femininas tomaram os 9 tiros, né, porque realmente é o contrário, né, nos tira a esperança de fazer movimentos. A gente sabe e vê muitas manifestações de mulheres dizendo o quanto é difícil estar, né, na política com um grupo, né, majoritário, né, de homens, e como é justamente por questões até como um Bolsonaro, né, que conseguiu também publicamente, né, ser totalmente desrespeitoso com uma, né, uma colega, né, uma Maria do Rosário, e tantas outras coisas que a gente vê absurdas. Como é que tu entende, então, assim, como é que a gente pode ver isso, né, no Brasil, onde a gente não vê esse estímulo e vê mais um esvaziamento da política, um descrédito, né, frente às pessoas, né, que hoje a gente percebe que tem bons candidatos, temos bons candidatos, mas às vezes é muito difícil até a gente trazer isso, né, para as pessoas, né, as pessoas estão muito vinculadas a essa política que está vinculada à milícia, a interesses, né, pessoais, a interesses, né, um jogo de poder e de interesses comerciais, inclusive, né? Como é que tu vê isso? Eu acho assim, o Brasil teve um período entre, digamos, a Constituição de 88 e 2013, talvez, 2010, enfim, em que muitos avanços foram feitos, seja no terreno econômico, indicadores de mobilidade social, saída milhões de pessoas de linha da pobreza, etc, etc. No entanto, e própria consolidação da democracia, de instrumentos democráticos e direitos civis, sociais, etc. Pensemos, por exemplo, no caso de universidades, a importância que políticas de ação afirmativas e políticas de cotas tiveram. As universidades mudaram, não ainda como deveriam, mas eu comecei a dar aula nos anos 90, né, e nos anos 90 era muito raro tu ver um aluno negro na Universidade Federal, na Universidade Pública. Hoje é muito mais frequente, bastante frequente, né? Então, ainda deveria ser maior em cursos mais elitizados, medicina, direito, coisas assim, deveria ser maior, né, do que é atualmente. Mas já é uma mudança importante. No entanto, apesar disso, e apesar, eu acho que de ter sido talvez o período mais democrático e mais inclusivo da história brasileira, é um pouco aquilo que eu disse. Democracias e a democracia brasileira não conseguiu produzir soluções em pelo menos 4 questões cruciais.
né? A questão da violência, a questão da corrupção, da desigualdade, eu esqueci, segurança e o emprego, né? Sobretudo a partir da crise de 2013. Então, isso criou um espaço, né? Digamos assim, as pessoas começam a olhar as instituições, as eleições, os políticos, os partidos, e começam a sentir frustrações, os índices de violência estão aí, a insegurança, né, está aí, o desemprego bate às portas, a desigualdade continua, né, a corrupção está muito forte. Tudo isso produz um sentimento de frustração que é muito mais fácil tu responder com respostas simples, singelas, assim, né, como aqui Bolsonaro, de alguma forma, ofereceu. Não, eu vou lá e vou resolver tudo, vou acabar com o sistema, eu sou antissistema, né? Então, esse é um pouco o problema. Ali, a mesma questão em relação, por exemplo, a milícias. Tem um problema que é, na verdade, a falta de Estado, a incapacidade do Estado brasileiro de se enraizar, de produzir serviços públicos, que vão desde serviços de saúde, com todos os avanços que eu acho que a gente fez em relação ao SUS, de educação, de bem-estar, etc., mas também de segurança. As pessoas querem sair, sobretudo nas áreas mais pobres, querem sair e voltar em segurança. E aí não tem Estado, o Estado não chega ali, a polícia é corrupta, ela é violenta, sobretudo com as populações, ela tem um viés discriminatório, racial muito brutal, muito forte, enfim, né? Tudo isso que a gente conhece. Então, isso termina, são espaços que vão ficando abertos e que vão entrando. Aí tem a milícia, e a milícia tem seus candidatos, tem todas as suas redes, e chegamos onde chegamos. Então, o que eu acho? Nós tivemos um período, talvez, na história do país, de maior expansão da democracia, de direitos, de inclusão, dos indicadores de mobilidade social, mas, ao mesmo tempo, esse período não foi capaz de resolver essas 4 questões, né? A corrupção continuou, e isso produz uma insatisfação na população, a insegurança continuou, a desigualdade, os índices Gini melhoraram, mas não tanto, não como talvez pudessem ter melhorado. Então, isso criou um vazio que terminou sendo preenchido, né? Se os chilenos resolveram o seu vazio pela política, nós resolvemos, digamos assim, pela antipolítica, né? E aí, bom, estamos nessa situação nesse buraco em que nos encontramos atualmente. E vamos ter que produzir uma outra solução. Talvez o Chile possa ser um exemplo, talvez a eleição americana possa ser um exemplo, outros contextos talvez possam também contribuir. Não sei se eles têm alguma colocação, mas eu queria trazer um pouco, problematizar um pouco, trazer um pouco para a pandemia, a questão dos modelos, né, de governo, e queria que tu comentasse um pouco com a gente das semelhanças, né, entre Estados Unidos, Índia e Brasil, né, no enfrentamento da pandemia. André, não sei como é que tu vê isso, né, quando a gente percebe, assim, que são os 3 países que têm mais, né, os maiores indicadores de casos e de mortes, né. Eu te questiono, assim, para que tu discorra um pouco sobre isso, né, porque as pessoas às vezes não fazem essa correlação, né, às vezes elas desligam, né, elas acham que os governos não tem nada a ver, o problema é a Covid, o problema é o vírus, que é assim, que é assado, e não conseguem vincular, né, esse enfrentamento com as políticas, né, que devem ser acionadas nesse momento. Como é que tu vê isso, assim? Porque isso se escancara nesse momento. Sem dúvida. Bem lembrado o caso da Índia, não tinha mencionado antes. A Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi, que é também dessa linhagem de populistas autoritários, né? Ele, desde que chegou ao governo, e sobretudo nos últimos 2 ou 3 anos, ele vem implementando um conjunto de políticas, inclusive de perseguição a minorias, particularmente muçulmanas, enfim, na Índia, de uma exacerbação de um nacionalismo hindu,
que é muito preocupante num país que é tão dividido, tem tantas culturas, enfim, que a fórmula, inclusive, de sobrevivência, de manutenção nacional da Índia, exatamente tem sido, sempre foi, desde do Gandhi, a uma convivência entre grupos diferentes. O Modi vem, não é por acaso, são 3 lideranças que têm esse viés, né, o negacionismo nas políticas, o populismo, etc. E não por acaso também os mais bem-sucedidos são aquele, por exemplo, o caso, né, exemplar da Jacinda na Nova Zelândia, mas também Coreia do Sul, Taiwan, são todas mulheres na direção de governos, e aí a gente pode chegar à seguinte conclusão: é porque são mulheres. Sim, também, mas o fato de serem países com mulheres à frente do seu cargo mais importante revela alguma coisa acerca daquelas instituições, né? Não é por acaso, né? Certamente são pessoas excepcionais, mas não é só por isso. É porque, de alguma forma, as instituições foram desenvolvidas, têm qualidades na estrutura institucional que tornam possível que mulheres cheguem, né? E aí... Caminho aí, né? Tem um caminho até chegar nisso, né? E observe o seguinte, os países mais bem-sucedidos são aqueles que conseguiram mais rapidamente implementar medidas que são medidas duras, porque elas implicam restrições a direitos individuais, de ir e vir, de trabalhar, de eventualmente se reunir, uma série de coisas. Isso não é simples, porque isso depende de confiança, né? Eu preciso confiar no governo, eu preciso que esse governo tenha legitimidade para eu aceitar ficar em casa, para eu aceitar não trabalhar, apesar de tudo que isso pode produzir na minha vida, né, no meu bolso, etc, etc. É preciso um lastro de legitimidade muito grande. Então, isso para a gente entender por que alguns governos democráticos, que também tem governos autocráticos que fizeram isso, a China, mas aí é uma autocracia, tem mecanismos repressivos muito fortes, mas em democracias que, né, governos conseguirem fazer isso, adotar medidas que são severas, que são restritivas, mas que foram necessárias, nos diz muito da qualidade institucional dessas democracias, como a Nova Zelândia, Coreia. Por outro lado, também, esses 3 países que tu lembraste, Cláudia, que não por acaso estão no topo, né, da lista, acho que semana passada saiu um estudo de 2 pesquisadores da UFRJ, em que eles fizeram uma correlação muito interessante. Eles fizeram uma correlação entre votos Bolsonaro na eleição de 2018, por município, e mortes. E mostraram uma associação muito forte entre essas 2 variáveis. Ou seja, municípios que votaram mais, deram mais votos a Bolsonaro na eleição presidencial de 2018, também apresentaram maiores taxas de mortalidade como resultante da Covid-19. Qual é a associação entre as 2 coisas? Qual é a relação lógica entre as 2 coisas? É um pouco isso, né? Se eu tenho uma liderança que é negacionista, que diz que tudo isso é bobagem, que se eu sou macho, eu vou sobreviver a Covid, que eu não preciso de máscara, que isso é uma gripezinha, que eu sou atleta, que todo esse universo do negacionismo, da anticiência, etc., isso é o exemplo. As pessoas se comportam, o meu líder, aquele que eu votei, está dizendo isso aí. Então eu vou... né? Esse é um momento que é crucial, que as autoridades públicas, né, pela gravidade da situação, sobretudo ali, se a gente pensar março, abril, aquele momento que o troço está explodindo e que ninguém sabe, não há tratamento, ainda hoje não há vacina, né? Nós já estamos mais próximos, mas não havia nem tratamento, não se sabia como tratar as pessoas, e toda a expectativa era de uma explosão do sistema de saúde pública, né? Bom, aí se uma liderança vem e diz isso aí é uma bobagem, né? O importante é as pessoas irem trabalhar, não sei o quê. Bom, não há como esperar alguma coisa diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil. Eu tenho esperança, e eu acho que até o momento as pesquisas têm mostrado, que os eleitores americanos têm
têm se mostrado capazes de identificar, e vão se mostrar capazes de identificar isso aí, e de punir. Isso é o mecanismo fundamental de democracias. Eu elejo um representante, e aí, ao final de um período, 4 anos, legal, ele fez um bom governo, quero que ele continue. Ou então, olha, muito ruim, eu quero que ele saia, né? Então, então, a tua lembrança é muito oportuna, Cláudia. De fato, não é por acaso, né? Que são 3 países com lideranças antidemocráticas, profundamente... Essa questão da confiança, né? Eu cheguei a ler alguma coisa sobre isso, como é fundamental a relação, mesmo em países que não tem uma democracia mesmo, né? Então, assim, que não é o sistema, mas a relação de confiança, e eu fiquei, assim, muito invejando essa condição, né? Das instituições da liderança. Se as instituições são transparentes, se eu olho e vejo como elas funcionam, se eu tenho confiança, se elas têm legitimidade, a probabilidade que, mesmo numa situação dura como essa, que implica em restrição de direitos individuais, sim, né, que eu siga, né, é maior do que se a própria liderança está dizendo, olha, não vamos fazer nada, isso aí é bobagem. Né? Não sei, eu queria agora trazer um pouco, não sei se a gente pode, assim, falar um pouco, então, das nossas eleições, então, municipais, assim, né? Não sei se a Elis tem perguntas ali com ela, ou se quer que eu assuma aqui algumas perguntas para dar aqui do chat. Não, acho que pode assumir, eu só queria fazer uma provocação também para o professor falar um pouco sobre isso, né? Essa questão da cultura, né? Porque quando a gente fala da confiança, a gente fala de lideranças, a cultura que a gente ainda vive centralizado numa pessoa que vai conduzir um processo. E aí a responsabilidade dessa liderança dentro do processo democrático é assustador, porque falando desse governo atual que nós vivemos, além de negar as políticas, além de ter uma exclusividade no sentido de privilegiar grupos específicos e ignorar outros, me faz pensar ainda que o povo anseia sempre numa imagem da questão de uma liderança, assim. E eu queria que pudesse depois, dentro das perguntas que vai aparecer, conseguir também trazer esse casamento, assim, porque eu acho que ainda é um exercício que a gente tem que fazer, inclusive para a transparência, que não é só de governo, começa da cultura nossa, enquanto um cidadão. Então, esse exercício também, ele tem que estar nos nossos hábitos, e pensando em Pierre Bourdieu, que fala muito dessa desconstrução, para tu instituir novos hábitos, tem que desconstruir, e como isso é difícil dentro de uma cultura, ainda num país, e não, a gente falou de outros modelos, mas trazendo para o Brasil, que ainda a gente tem muito a caminhar nesse sentido de uma ruptura e de uma mudança de hábitos, né? Sem dúvida, sobretudo numa sociedade brasileira, como a brasileira, que é uma sociedade marcada pela desigualdade, pelo racismo, pela discriminação racial, o legado, digamos assim, o legado trágico da escravidão que está presente entre nós até hoje, não dá para, digamos assim, não dá para esperar muito mais do que isso, que é um pouco essa personalismo, né, paternalismo, essa série de coisas. Por outro lado, é importante a gente refletir como que isso muda, como que isso pode mudar, né? Como é que a gente faz para mudar, por exemplo, culturas, hábitos, valores, crenças arraigadas, né, tradições, etc. No caso da política, eu acho que é muito importante a própria política, né? Tu muda à medida em que as instituições conseguirem ser mais transparentes, né? E que elas começarem a mostrar para as pessoas, por exemplo, um problema crucial. Nós temos no Brasil quantos partidos? Mais de 30, né? Uma fragmentação enorme. Pobre coitado do eleitor não tem como diferir o que é essa sopa de letrinhas. Isso é coisa básica para a democracia. Ali é onde tu começa a mudar. Quando o eleitor começa a ver o seguinte, não, partidos é importante. Eu sei que eles são diferentes, que o partido X ou Y é diferente. Se eu votar, aquilo que a gente estava conversando lá no início, se eu votar num ou no outro, vai fazer diferença.
Só que aí tu pensa assim, né? O eleitor, 30 partidos que ele tem que escolher. E aí eles mudam, as pessoas mudam de partido, os partidos mudam de nome. Não tem como. É um conceito fundamental de teoria democrática que é clareza de responsabilidade. O eleitor tem que saber quem é o responsável por políticas que o beneficiaram ou que o prejudicaram para premiar ou punir, reeleger ou mandar para casa de volta. Então, são coisas que dificultam. Então, a gente precisa pensar coisas grandes e pequenas, coisas em escala macro, em escala micro, que vão produzindo mudanças na cultura. Eu vi um filme, um documentário nesse final de semana que me emocionou bastante, não tem a ver sobre o Brasil, sobre o Afeganistão. Chama Aprendendo Skate numa Zona de Guerra, se você for menina. O que o filme mostra? Ele é um documentário de 30 minutos sobre Cabul, capital do Afeganistão. Já no período próximo, pós-Talibã. O Talibã já foi expulso, já não está mais lá. Durante o período dos Talibã, as meninas não podiam ir à escola, em qualquer circunstância. E agora, no período do documentário, elas vão até os 13 anos. Depois de 13 anos é para casar, não pode ir mais. E aí é uma experiência de uma escola em Cabul, em que eles basicamente, é uma escola para meninas, né? Alfabetização, ensino, tudo mais, mas ao mesmo tempo, para mantê-las ali, o que eles fazem, né? Eles começam a ensinar skate. E aí as meninas criam até a expressão skatistão, né? Para designar aquele contexto ali. O filme é Aprendendo a Andar de Skate, numa zona de guerra. Então, o que ele está mostrando? É a tensão entre a cultura, né? Ultra tradicional, Minas não tem que ir para a escola, não é o lugar, e um arranjo institucional novo, ou seja, a escola que está entrando ali e criando mecanismos para atrair, para manter, né, como o skate, como poderia ser outra coisa, né, e aí tu vê como aquelas meninas e crianças e a professora, que é uma jovem, começam a abrir o seu mundo, a sua mentalidade. Isso é um exemplo, né, inclusive bem distante daqui. Eu acho que é isso. Mais uma vez, o exemplo do Chile. O que eles estão fazendo? Eles podiam descambar para aquilo que, de alguma forma, o Brasil em 2013, ele começa com aquelas grandes mobilizações e ali abre uma porta que vai chegar ao Bolsonaro, né? Ou seja, aquilo que a gente estava falando antes, mobilizações sociais, movimentos sociais, eles têm que ter um norte político, eles têm que ter as suas especificidades, mas, ao mesmo tempo, uma pauta política que, né, como eles não tiveram, eles foram apropriados, todas aquelas demandas por melhores serviços públicos, mais transparência, contra a corrupção, tudo aquilo ali, terminou sendo apropriado da forma mais simples. É contra a política, acabar com a política, acabar com os políticos, acabar com os partidos, né? Uma liderança messiânica, né? Messias até no nome, o sujeito, que vai resolver tudo, que pela força, pelo autoritarismo, né? Vai resolver tudo. Então, esse é um problema. Como é que a gente recupera isso aí? Fazendo política. Né? Aí tu vai criar outros valores, mas é muito, eu diria, é menos pelo proselitismo, é menos pelo discurso e mais na exemplos e produzir mudanças nos valores e nas crenças. Vamos para a prática, né? Eu sempre costumo dizer com relação a isso que a gente precisa estar disposto a micro-revoluções. A gente não precisa querer também, né, atuar de uma forma grandiosa, que às vezes até a gente trava. As pessoas acham que as coisas têm que ser assim muito, né, macro. Não, daqui a pouco tu começa a fazer um movimento pequeno dentro da tua comunidade, né, com pequenos grupos, e essas coisas vão funcionando. Eu penso muito que essas eleições, né, para vereador, por exemplo, que
é realmente, né, o cargo mais próximo, né, a nós. Eu acho que isso é de extrema importância, né? A gente tem, tanto eu quanto a Elis, temos pessoas, né, vinculadas à política e que são da Câmara dos Vereadores e que hoje estão mobilizados também, e a gente percebe, assim, que como esses espaços são pouco utilizados, né, parece que a população não chega, né, então como é importante, aí já entrando, né, nas eleições municipais, né, é importante esse momento. Eu queria fazer primeiro, assim, questionamento, não sei como é que tu está de horário, né, André? Porque a gente que não querendo te sugar ao máximo aqui, mas assim, só para a gente explorar um pouquinho, não sei como é que tu tá tranquilo? A gente pode ir um pouquinho mais? Mais ou menos, mais ou menos. Tá. Então, só assim, como que tu vê, assim, para a gente finalizar, as eleições, né, com esse elemento diferente da pandemia, se tu acha, assim, né, que as pautas se modificam dentro desse contexto, como que tu vê esse cenário, então, né, com a pandemia, e de que forma, né, isso impacta, né, no eleitor, até nas campanhas. Eu queria só que tu assim, comentasse, né, como é que tu está vendo esse momento, onde as redes sociais estão sendo mais exploradas, onde o político não pode tanto, né, fazer aquele corpo a corpo, que muitas vezes é necessário, mas que também às vezes corrompe até esse momento, né, que a gente sabe que, né, acontece, né, nesse percurso. Então, assim, só um comentário, assim, para a gente ir finalizando, sobre esse momento aí das eleições, que até a gente achava que daqui um pouco ia ser mais adiado, ou daqui um pouco não ocorreria. Eu acho que esse contexto das eleições municipais são muito peculiares no Brasil, né? Elas tendem a seguir uma pauta local. Não dá para pensar que elas sejam federalizadas ou que elas sejam marcadas por uma pauta nacional. Não é. O Brasil tem 5.570 municípios, eles têm agendas locais próprias, problemas locais, especificidades, culturas, tradições, histórias, enfim. Então, a tendência é que elas sejam locais mesmo, né? Isso é o que a gente tem verificado. Eu acho que essa eleição, ela ainda se dá num contexto de uma ressaca política que vem desde 2016, pelo menos, né? As eleições anteriores, de 16 e de 18, já tiveram... Claro que as eleições presidenciais sempre têm uma visibilidade, né, maior. Eu acho que há uma ressaca que tem a ver com um pouco isto, uma frustração em relação aos partidos, que terminou sendo capitalizada, né, por um projeto autoritário. Acho que há um problema crucial no país, que é a excessiva fragmentação partidária, né? Não tem condições de ter um sistema partidário com 30 partidos ou mais, sei lá quantos são, perdi a conta, né? Não faz sentido. Observa o seguinte, no Uruguai, eles têm um sistema partidário, eleitoral, em que eles têm 3 grandes agrupamentos, e dentro deles eles têm tendências, grupos, etc. Mas são 3 grandes partidos, né? A Frente Ampla, de esquerda, os colorados e os blancos, nacionais. No Brasil é um pouco contrário, tem 30 partidos, e é muito difícil para o eleitor se associar, entender as diferenças, né? Enfim, então eu acho que esse é um problema que, enquanto nós não resolvermos, nós vamos ter todas essas dificuldades. E aí é cobrar demais do eleitor, né? Que ele consiga, né, diferenciar tudo isso aí. E eu acho que um outro fator que agrava um pouco é a pandemia, quer dizer, de alguma forma nós estamos, e eu acho que foi correto ter sido mantido né, foi adiado um pouco, mas mantido ainda para esse ano, mantidas as eleições, mas num contexto em que, pela pandemia, por vários outros fatores, elas estão mais, talvez, frias do que qualquer outra eleição, a sensação que eu tenho é um pouco essa, né? Talvez a própria coisa de não ter a possibilidade de eventos, de rua, de corpo a corpo, tudo mais, termina deixando um pouco mais frio. Sim, todos nós vamos ter que aprender um pouco com as redes sociais, como usá-las, enfim, os partidos vão ter que desenvolver mais. Um outro aspecto que eu acho é o seguinte,
Eu acho que os nossos partidos, sobretudo, e aí eu penso naqueles com os quais eu tenho maior expectativa, no sentido de que eu espero mais deles, em termos de mudança, em termos de contribuição para mudanças sociais efetivas no país. Eu acho que eles precisam se oxigenar, né? Seja nas suas lideranças, até em termos etários, em termos raciais, em termos de gênero e tudo mais, mas também se oxigenar nas suas propostas, né? A minha avaliação é que algumas vezes eu vejo o horário eleitoral gratuito, que eu acho uma conquista importante para uma democracia como a brasileira. Para mim, é mais ou menos, os partidos estão falando a mesma coisa que falavam há 4, 8, 12, 16. Precisa dar a fila anda, né? Precisa atualizar um pouco. Por exemplo, eu acho que Porto É Alegre é uma verdade. cidade que me parece que parou no tempo, né? A impressão que eu tenho, assim, é uma cidade, tudo, desde da arquitetura urbana, dos serviços, enfim, investimento econômico, Sem dúvida. a sensação que eu tenho de É verdade. o próprio crescimento populacional está estagnado. É uma cidade que parou, está parada. Estagnado. E aí, eu acho que a grande Verdade. questão assim, é tu ter uma mensagem de futuro, né? O que é o futuro, começando agora. E eu acho que os partidos ainda estão muito olhando para trás, pelo retrovisor, né? Precisaria também, Uhum. até para motivar, mobilizar, né? Sobretudo a juventude e tudo mais. Eu acho que também os partidos precisam fazer mais, sobretudo aqueles que eu acho que têm um potencial de contribuição para mudanças sociais mais efetivas, né? Então, Formação de liderança também, né, André? Que é uma coisa que a gente. tudo isso, Eu acho até que sem tinha que dúvida ter alguma. limite de na política. Desculpe, Sabe? eu dei uma picotadinha. Eu acho que deveria ter limite de idade, sabe? Tem 80 Tem que se anos, aposentar né? um pouquinho mais. Eu acho que é muito ainda. Não, mas tem, é 80 Mas é só anos. uma brincadeira. Mas eu acho que é muito 80 anos, gente. Eu acho que é bem isso, sabe? Porto Alegre tá assim, tá com teia de aranha, assim. Com certeza, André, eu concordo contigo. E não é. E as pessoas acham que fazendo assim grandes torres e complexos imobiliários e vendendo tudo e derrubando a árvore, né? E a gente vê muito isso, é sinal de evolução, né? A nossa cidade está realmente estagnada. Concordo contigo. E o programa político é sofrível, é É, difícil de engolir. Bom, eu acho que eu só posso agradecer a tua presença hoje, contribuindo um monte aqui para nós e para todas as pessoas que nos veem na live, né? E depois assiste, porque a gente tem um público bem bacana que assiste depois também. não, isso Isso é eu acho que muito isso é uma bom. coisa que a gente está descobrindo, paradoxalmente pela pandemia. A gente sempre tinha uma tradição na universidade, nos grupos, de fazer atividades presenciais. É importante, né? Não tem que largar. Mas com a pandemia a gente começou a descobrir, a gente tem feito também na URGS, na universidade, algumas atividades, lives e tudo mais, e a quantidade de pessoas que se consegue atingir é muito maior, Uhum. né? Então, eu acho Certo. que é uma coisa, é um saldo, se a gente pode falar de algum saldo positivo da pandemia, mas eu acho que esse é um aprendizado nós Com estamos certeza. fazendo, que eu acho que é muito, muito útil, que pode ter uma extensão muito maior do que aquilo que a gente sempre fazia, atividades, né, presenciais, que aí as pessoas não têm tempo. Uma live como essa, a pessoa não tem tempo, nessa hora está fazendo outra coisa, Uhum. mas ela pode vir depois. Então, E alcance do público muito maior. Eu acho que esse é muito positivo. exato. E eu gostei de participar com vocês, eu achei muito Que estimulante, bom. assim, Que bom, a muito bom. gente também gostou. Foi muito bom, superou as expectativas, né? Acho que a gente conseguiu fazer esse bate-papo mesmo, né? Uma coisa mais solta. Por isso que o nome do programa é Saia Godê, né, André? Porque vai ser solto mesmo. Pra não ter essa característica de ser justo, né? Que tenha, né? Fazendo referência a outro programa. Mas, assim,
eu acho que a gente também está aprendendo nesse contexto a escutar o outro, né? Porque nesses momentos de WhatsApp, onde um manda um áudio e outro escuta, e a gente não consegue. Eu comecei a perceber que a gente não conseguia nem falar mais no telefone, porque a gente não conseguia escutar o outro. E essa possibilidade hoje, ela está fazendo com que a gente realmente, né, onde um fala, o outro baixa as orelhas, né? E isso é muito importante, né? A gente dar o mute, escutar, a gente esperar o nosso momento, a gente ter esse diálogo realmente, né? Eu acho fantástico, adorei te conhecer. Eu acho que as pessoas também estão gostando muito, assim, pelo que eu vi aqui, né, em comentários. E queria deixar, então, vocês, assim, só para o final, se vocês quiserem dar uma boa noite, acho que a Elis, né, também, falar alguma coisinha. Eu quero agradecer sempre, porque beber dessa fonte aí com o professor André é algo fantástico para momentos que a gente fica sempre nessa discussão e nessas reflexões, e aí pensando em Paulo Freire, que nos diz, né, que o esperançar é algo que a gente precisa acreditar, como diz o Boaventura, na questão da utopia, e é nesses pensamentos, é nessas proposições que eu quero caminhar e seguir, pensando que a gente pode mudar a nossa democracia a partir de uma organização, e escutando pessoas que podem também estar trazendo essas reflexões, como tu fizeste essa noite aí. Agradecer ao professor Virgílio, porque ele fez essa ponte e essa network que possibilita também a gente construir e entrelaçar essas relações, né, professor André? Então, agradecer novamente e dizer gratidão por esse momento, por também abrir mão das tuas coisas e construir conosco aqui uma noite diferenciada e inspiradora, e dizer que a eleição é um processo difícil, mas que não está perdido e que está nas nossas mãos a mudança, né, professor? Obrigada. Sem dúvida, eu que agradeço, para mim foi muito prazeroso, gostei muito. Agradeço também o Alexandre por ter sugerido meu nome, agradeço a vocês por terem me convidado, me sinto muito honrado e satisfeito. Para mim foi quase 2 horas aqui muito legais. Realmente eu gostei muito. A gente também aprende muito, né? São questões que muitas vezes nos provocam, né? Pensar coisas e, enfim, que até então a gente não tinha se colocado. Então são insights sempre muito legais. Então eu gostei, agradeço por essa oportunidade. Foi muito prazeroso para mim. Que bom. Então, eu me despeço de vocês, lembrando que depois a gente coloca na íntegra toda essa live no YouTube, no canal do Saia Godet. Depois eu faço uma edição de 10 minutos dos melhores momentos, para a gente também, né, explorar aí esse tempo menor, né, daqueles momentos mais que chamaram mais atenção. E, André, a gente também tem um podcast que tem no Spotify, né? E aí eu pego esse áudio de 10 minutos e coloco ele no podcast, que é para a gente poder realmente, né, se ramificar e atingir o que a gente puder, porque o nosso papel é político, né? Então, assim, a gente está exercendo esse papel aqui. Então, boa noite, queridos. E fiquem bem, boa semana, e vitória para nós lá nos Estados Unidos, que vai ser a nossa primeira vitória. Vamos comemorar a semana que vem. É isso aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado.
Obrigada.